A primeira mentira que você ouviu lá na tua graduação, e que com certeza você ouviu dos teus professores, que eram figuras de autoridade, é que não tem como viver só da psicologia clínica. Eu ouvi isso muito ao longo da graduação toda praticamente. Não dá para viver só da psicologia clínica. Então, o que acontecia? Ao longo dos anos, a gente já ia pensando em outros planos. A gente já ia trazendo o plano B, o plano C, o plano D, E, F e o alfabeto, porque normalmente aquele que desejava muito o plano A, que era viver da psicologia clínica, já tinha certeza que não ia dar certo. Por quê? Porque não tem como viver só da clínica. Foi isso que a gente ouviu. E aí, o que acontece naquele momento? É uma figura de autoridade que está nos falando isso, alguém que a gente confia e acredita, e aí virou nossa verdade. E quando vira tua verdade, o que vai acontecer? Teu mundo todo gira em torno disso. Então, na grande maioria, a gente nem questiona, a gente só engole. Mas, o professor está errado em dizer isso? Não. Não tem certo e errado aqui. Tem realidades que são diferentes. Por que normalmente os professores fazem isso? Ou alguns professores falam isso? Eles falam isso por causa de uma coisa que eu gosto de chamar de intenção positiva. Primeiro, porque é a realidade de muitos deles. E sabe por que é a realidade de muitos professores? Porque muitos professores ganham muito mais dando aula na graduação do que atendendo nos seus consultórios. Porque talvez por eles também acreditarem que não dá para viver só da psicologia clínica, eles não focaram em viver só dela e foram para o plano B, plano C, plano D. E aí sabe o que acontece? Quando a gente diverge a nossa energia para vários planos, talvez o plano inicial que a gente tinha realmente não vá dar tão certo assim, não vá prosperar. Por quê? Porque a gente não está trabalhando por ele, simples assim. Se eu acredito que não dá para viver só da psicologia clínica, eu vou procurar uma vaga numa graduação, onde é que está a minha energia? Onde é que está a minha atenção? Está em captar pacientes para o meu consultório? Ou está em me desenvolver, estudar, alinhar, para eu poder dar uma boa aula para os meus alunos? Então, o professor não está errado, porque não tem certo e errado quando a gente escuta essa fala. Nós temos que lembrar que, enquanto psicos, a principal coisa que a gente tem que cuidar é a ausência de julgamento. Então, a gente não fica dizendo, a culpa é do professor que ensinou assim. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque a gente aceitou, engoliu, não questionou e não fez diferente. Quando você traz a responsabilidade para você, fica muito mais fácil de você administrar qualquer problema que surja. Mas então, por que o professor fala isso? Primeiro, porque é a realidade dele. Segundo, porque tem intenção positiva ali. O que é essa intenção positiva que eu gosto tanto de trabalhar? Gosto de trabalhar tanto com os meus pacientes quanto dentro da mentoria. Intenção positiva das palavras serve para absolutamente tudo. Ele fala com intenção positiva para te proteger. Porque se eu já tentei e tenho certeza que não dá certo, eu não quero que você sofra esse perrengue se você é importante para mim, ou se eu prezo essa turma, essas pessoas, ou a nossa profissão. Então, o que a pessoa tende a fazer? Ó, viu? Só da psicologia clínica não vai dar, tá? Já pensa aí no teu plano B para você não passar perrengue. Então, sim, vem com intenção positiva. Um outro ponto fundamental para o prof dizer isso lá para gente é porque falta a ele, ou para alguns deles, o olhar que chama olhar empreendedor. Quando eu não tenho um olhar empreendedor, eu deixo ele vai ter o olhar professor nessa hora. Porque é nisso que ele está colocando todas as energias dele, todas as intenções, tudo converge para aquele lugar. Então, quando eu estou com o meu olhar professor, falando aqui do exemplo do professor que está lá nos ensinando na graduação, dizendo que não dá para viver a psicologia clínica, eu não estou com o meu olhar empreendedor desenvolvido. Por que eu não estou com o meu olhar empreendedor desenvolvido? Porque eu não estou buscando empreender. Eu estou buscando manter a minha CLT ali, manter o meu salário e continuar me sentindo seguro naquela vaga. O professor está errado? Claro que não. Nem numa coisa, nem na outra. Como eu já disse antes, nós é que precisamos aprender a fazer leituras mais estratégicas das informações que a gente recebe. Então, o professor fala isso, primeiro, porque é a realidade dele, porque ele muito provavelmente não está com um olhar empreendedor e desenvolvido naquele momento, que naquela hora ele está se desenvolvendo enquanto professor, e porque muito provavelmente ele tem uma intenção positiva em dizer isso para você, que na cabeça dele é a intenção positiva de te proteger. Porque, sim, é uma verdade. Muitos psicos não conseguem viver só da psicologia clínica. Mas a verdade é que não é porque não dá para viver da psicologia clínica, porque se não desse para viver só da psicologia clínica, eu não vivia só da psicologia clínica. As minhas alunas também não viveriam só da psicologia clínica. Então, dá.